Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à conferência da Marco Polo referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos senhores André Armaganijan, CEO, Pablo Mota, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Willrich, gerente jurídico e de Relações com Investidores. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia em ri.marcopolo.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Marco Polo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Pablo Mota. Por favor, Sr. Pablo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer pela participação na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com os destaques. No trimestre, a Marco Polo mostrou forte crescimento de receita associada aos mercados externos, com expansão de 68% da receita em suas operações internacionais e 86% nas exportações. O lucro líquido alcançou 243 milhões, com margem líquida de 14,5% e o ROIC superou 26%. Podemos passar agora para o próximo slide. No primeiro trimestre, a produção brasileira de ônibus apresentou crescimento de 13,7% em comparação ao primeiro trimestre de 2024, com destaque para o volume de micros, com crescimento de 46,3% no trimestre. O desempenho reforça a expectativa das entidades ligadas ao setor, que projetam crescimento de volumes em 2025 na comparação com 2024. Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro caiu 5%. A produção destinada à exportação a partir do Brasil cresceu 18,1%, e nas operações internacionais, vimos crescimento de 31,6% na produção. A produção do primeiro trimestre de 2025 foi afetada pela realização de férias coletivas no Brasil entre os dias 24 de dezembro de 2024 e 12 de janeiro de 2025, com consequente redução dos dias trabalhados. A partir de março, já se observou uma normalização no ritmo de produção. Podemos seguir ao próximo slide. A receita líquida consolidada alcançou 1.677,4 milhões no primeiro trimestre de 2025, com maior participação do segmento de rodoviários, especialmente entregas associadas ao mercado externo e de micros e volares na distribuição da receita quando comparado ao primeiro trimestre de 2024. A manutenção da receita líquida reflete a sazonalidade natural da companhia, com um mix de vendas mais concentrado em produtos de menor valor agregado, especialmente no mercado brasileiro. Podemos passar ao próximo slide. O lucro bruto consolidado do primeiro trimestre de 2025 atingiu 384,3 milhões, com margem de 22,9%. A pequena contração na comparação anual reflete o mix de entregas no Brasil, com produtos de menor valor agregado e margens, observando a sazonalidade do período, bem como a menor alavancagem operacional. O EBITDA
foi de 262 milhões, com margem de 15,5%, 0,6%. Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2024, o EBITDA havia sido beneficiado com 29,5 milhões por conta do resultado da equivalência patrimonial da coligada Argentina Metalpar, em função da atualização monetária do balanço em decorrência do cenário de hiperinflação da Argentina. Ajustado, o EBITDA do primeiro trimestre de 2024 teria sido de 285,9 milhões, com margem de 17% naquele trimestre. No primeiro trimestre de 2025, a companhia apurou recuperação do impacto negativo da desvalorização do real frente ao dólar norte-americano, sobre a carteira de pedidos em dólares, ocorrida no quarto trimestre de 2024, apresentando resultado financeiro positivo de 109,3 milhões. Passo agora a palavra ao André, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas para o restante do ano. Bom dia a todos. Começamos falando sobre rodoviários, com a sazonalidade afetando negativamente o segmento nesse trimestre. No primeiro trimestre de 25, 72% das carrocerias de rodoviários entregues foram de um perfil mais simples, especialmente unidades voltadas à atividade de fretamento. Em 2024, esse mesmo perfil respondeu por 48% das vendas. A sazonalidade também afetou os urbanos, com vendas de veículos mais leves em detrimento de veículos articulados, por exemplo. O destaque do trimestre no segmento é o faturamento de 32 carrocerias Attivi para a cidade de São Paulo. O segmento de micros e volares segue com boa performance, com a entrega de 523 micros e 169 volares no trimestre no âmbito do programa Caminho da Escola. Podemos seguir para o próximo slide. As operações internacionais foram o principal destaque do primeiro trimestre deste ano. A Marco Polo Austrália manteve um forte ritmo de entregas, receita e rentabilidade. A confirmação de vendas importantes, com carteira de pedidos fechada para o ano, reforça a sustentabilidade de resultados e o otimismo com a operação em 2025, após um ano recorde em 2024. A Marco Polo Argentina confirmou tendência de recuperação dos resultados ensaiadas no quarto tri de 24, com boas oportunidades no mercado de rodoviários sustentada pela evolução macroeconômica do país. A Marco Polo México segue em ritmo positivo, respeitando a sazonalidade negativa do primeiro trimestre e indicando crescimento de volumes a partir do segundo trimestre deste ano. A Marco Polo África do Sul também manteve resultados positivos, mesmo com a sazonalidade observada no mercado local, com perspectivas de crescimento de volumes e resultados neste ano. A operação da Marco Polo China reverteu o resultado negativo, reportando lucro líquido no primeiro trimestre de 25 e mantendo uma projeção positiva para 2025, baseada em crescimento de volumes na comparação com 2024. Podemos seguir para o próximo slide. A sazonalidade marcou esse início de ano, com a queda de volumes produzidos associado às férias coletivas realizadas em janeiro e uma maior representatividade de produtos com menor valor agregado no segmento rodoviário e urbano. Historicamente, o primeiro trimestre é um período de atividade mais intensa, do ponto de vista de clientes rodoviários pesados, que buscam receber seus veículos novos ao longo do ano para utilizarem nas festividades de final de ano, verão e férias escolares, voltando a colocar pedidos de compra de ônibus após o carnaval. Considerando a sazonalidade dos clientes, montadoras de chassis também aproveitam o momento para a concessão de férias coletivas. Para o segundo trimestre, já vemos uma melhora no mix de vendas, com maior exposição a ônibus rodoviários e urbanos mais pesados. A recuperação de volumes e entrega de veículos de maior valor agregado vão nos permitir capturar novamente os benefícios da alavancagem operacional, com diluição dos custos fixos a partir de uma maior receita, bem como ter ganhos de eficiência com o melhor uso da mão de obra já disponível na empresa. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. E caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone levantar a mão, que fica na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Tinen, do Santander. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade.
São duas perguntas do meu lado. A primeira mais voltada aqui para o segmento do rodoviário. Eu queria entender um pouco melhor sobre essa evolução de mix que vocês esperam para 2025 especificamente, e também o que vocês têm um pouco mais de visibilidade sobre a carteira que vocês já estão verificando dentro desse TRI, e também comentar um pouco mais como é que tem evoluído esse lado de demanda dentro desse segmento. E um segundo ponto, mais focado aqui ao lado do urbano, né? A gente percebe um volume relativamente menor ali do que a gente estava esperando de forma geral. E vocês até mencionam um pouco da restrição ali vinculada ao mercado de São Paulo, etc. Mas consegue comentar também um pouco mais sobre como tem sido a cabeça para 25, um pouco mais sobre esse segmento? Seria ótimo. Obrigado, pessoal. Gabriel, obrigado pela pergunta. Sobre o rodoviário, realmente o mercado voltando a ter a sazonalidade normal que a gente já enxergou em outros anos. É fato que em alguns anos anteriores a gente virou o ano com restante de carteira destes anos anteriores, o que dava um volume maior de carros pesados no primeiro trimestre, mas o caminho, a fórmula normal e natural é realmente essa: é a gente produzir carros pesados no final de ano, porque é ali que os operadores vão precisar circular com novos produtos, principalmente no período de férias de final de ano. Acho que a boa notícia é que a gente tem visto um movimento grande de passageiros em final de ano. Isso tem ajudado bastante os nossos operadores a demandarem volumes de produtos mais pesados. O segmento de mercado interno tem essa sazonalidade ainda mais acentuada, e é onde a gente faz o nosso maior volume. E quando a gente olha para o mercado e vê esse movimento de passageiros e vê a intenção de compra e a carteira sendo sinalizada daqui para frente, a gente vê esse crescimento de demanda que a gente tem sinalizado aqui nas reuniões. Um segundo trimestre já melhor que o primeiro e um caminho de crescimento, principalmente para terceiro e quarto trimestre. Tá? Então, o mercado, de uma forma geral, ele voltando ao seu modo natural de vendas de um volume de rodoviários mais pesados no segundo semestre. Tá? O que a gente vê é que nesse começo de ano a gente vendeu bastante carro para fretamento, tá? Mas uma demanda crescente. Urbano, realmente o mercado de São Paulo é um mercado que atrasou o processo de renovação de frota. Vamos lembrar que São Paulo não está comprando mais ônibus a diesel, e decidiu que seriam todos ônibus elétricos. Obviamente, as fabricantes nacionais se prepararam para isso e têm capacidade de atender a indústria de elétricos que o Brasil vai demandar, só que a gente viu algumas dificuldades, gargalos em infraestrutura de recarga, principalmente em São Paulo. Então, esse atraso da instalação de infraestrutura, e o operador só recebe a subvenção uma vez que a estrutura está instalada, também atrasou o processo de compra por parte deles. O que a gente enxerga para frente? Começam a sair os carros elétricos, né? Nós falamos sobre os 32 que foram faturados, já visualizamos um número de vendas melhor do que o ano passado, e a gente começa a ver um movimento de outras soluções de descarbonização sendo trazidas para a mesa, para justamente ultrapassar essa questão de gargalo de infraestrutura. Então, começa a se falar em gás, começa a se falar em soluções híbridas, e a Marco Polo está se preparando para justamente oferecer essas outras soluções que podem ajudar a acelerar o processo de retomada das vendas de urbano. Mas a gente também enxerga uma evolução gradual e uma melhora de mix a partir ali do próximo trimestre. Perfeito, André. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Recchia, do BTG. Senhora Fernanda, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do nosso lado. Primeiro, queria explorar um pouquinho o caminho da escola. Acho que no release ali vocês colocam que esperam uma nova licitação entre o Q4 e o Q1 do ano que vem. E aí isso é uma, de certa forma, pequena antecipação ao cronograma que a gente falava do começo do ano que vem, né? Então, eu queria entender se teve alguma normativa, alguma coisa que fizeram com que vocês antecipassem um pouco esse cronograma aí, versus o começo do ano que vem que a gente comentava. E se a volumetria que a gente deve esperar deve ser na casa dos 4, 5 mil que a gente comentava. Esse é o primeiro ponto. E aí, segundo ponto, queria explorar a perspectiva de rentabilidade para 2025. Queria entender se, né, com esse catch-up de mix que vocês comentaram, já começando no Q2,
se dá para pensar aí numa margem próxima do que, olhando para uma dinâmica de ano, né? Próxima do que foi o ano passado. E aí, quais são as outras alavancas de incremento de margem que vocês teriam, além de melhora de mix? São esses dois pontos. Obrigada. Bom dia, Fernanda. Obrigado pela pergunta sobre o caminho da escola. Na verdade, é um cenário muito parecido com o que nós vínhamos indicando. Deveria sair no início ou no início de 2026 ou final de 2025. Esse cenário ele não mudou, só que o fim da ata da licitação de 2023 ele termina ali em novembro. Então, é natural que se espere uma licitação que encaixe, né, com o fim da ata anterior. E quanto a volume, o volume esperado é muito difícil antecipar, tem que aguardar de fato a publicação do edital para conseguir ter algum tipo de certeza sobre volumes. A gente observa, analisando o histórico daquilo que foi produzido e tamanho de frota, é que seria necessário uma aquisição de no mínimo 5.000 carros por ano, e esse volume ele deveria ser maior considerando uma tentativa de ampliação da frota. Mas, por enquanto, analisando aquilo que a gente tem de histórico, por volta de 5.000 unidades por ano. Perfeito. E que é o Pablo falando, né? Então, dando seguimento aí ao segundo questionamento, quando a gente fala em termos de rentabilidade, né, a gente vê que nesse primeiro trimestre, na prática, a gente teve, então, uma receita inferior àquilo que nós vínhamos entregando por a questão do mix. E o que a gente entende é que, na prática, embora a gente não trabalhe com um guidance que já possa estar norteando com relação à rentabilidade futura, mas a gente entende que, na prática, a gente vê que com esse mix mais pesado que começa a se desenhar para o ano de 25, na linha do que nós acabamos de comentar, a tendência é que isso nos permita diluir mais esse volume de despesas e, consequentemente, a gente possa, né, voltar a entregar patamares de rentabilidade em linha com aquilo que a gente vem sinalizando, que é dentro daquele racional dos últimos 12 meses, que nos permite, pelo menos, tá tendo uma meta aí daquilo que é possível entregar com um mix mais pesado e com os negócios internacionais, né, vindo no patamar que eles estão vindo, né, em termos de entrega e consistência. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, do XP. Senhora Fernanda, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. São duas perguntas aqui do nosso lado, as duas pensando mais em mercados externos. O primeiro ponto seria com relação à dinâmica de rentabilidade. Queria ver se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre esses drivers de rentabilidade, né, para os mercados externos. Então, né, pensando em alavancagem operacional e esse mix, né, de volume, de veículos mais leves ou mais pesados. Enfim, tendo em vista, né, esses fatores, queria entender quais das operações externas vocês entendem que já estão rodando com um nível de margem que vocês veem como sustentável, e quais operações vocês veem, né, maior espaço para evolução ao longo do ano, como imagino que seja o caso da Argentina, por exemplo. Então, o primeiro ponto seria com relação à margem, e o segundo ponto, né, é com relação à carteira de pedidos, né? Vocês comentaram que a Volgren, na Austrália, já está com a carteira fechada para o ano, né? Aí queria ver se vocês poderiam compartilhar, né, a visibilidade de carteira que vocês têm para outras regiões importantes, como é o caso da Argentina e do México, e também como vocês estão vendo a entrada de pedidos agora no segundo trimestre. Obrigada. Perfeito. Bom, obrigado pela pergunta, Fernanda. Então, falando um pouco sobre rentabilidade das operações internacionais e as perspectivas em termos de alavancagem, a gente vê que o cenário ele está bastante positivo, né, dentro dos mercados nos quais nós atuamos. A gente vê que, né, como tu comentaste em relação a Volgren, mas na sequência o André explica com um pouco mais de detalhes a carteira e a situação das demais, mas a gente vê que na prática a gente começa cada vez mais a entregar resultados que estão muito em linha com os trabalhos que nós fizemos aqui no Brasil, né, que estão nos permitindo posicionar muito bem os produtos em termos de precificação, e agora, mais recentemente, em contextos nos quais nós conseguimos também já ter um volume de produção
que nos permite ter uma melhor alavancagem operacional em todas as operações, né? Então, a gente vê Argentina, né, a própria Austrália, a questão aí relacionada a México, são mercados que são as três mais relevantes, que acabam vivendo ou vivenciaram ao longo dos últimos anos uma demanda que foi inferior ao que seria necessário para estar, de fato, mantendo a idade média de frota no mesmo patamar. Então, tem demanda reprimida. E agora, principalmente quando a gente vê o mercado argentino vindo muito forte, ele foi mercado que, se a gente pegar anos anteriores, especialmente aí época do governo Macri, que acabou liberando as importações e, ao mesmo tempo, teve uma demanda maior de circulação de passageiros internamente na Argentina, a gente vê que naquele momento a gente teve o ápice, basicamente, das operações na Argentina. Então, a gente está enxergando que, passados aí alguns anos sem grandes renovações, esse mercado ele deve estar puxando muito forte e trazendo aí bons valores, como sendo principalmente o destaque para esse ano de 2025, na linha daquilo que a gente vê em 2024, nós tivemos aí a Austrália se destacando frente às demais. O ponto positivo é que nesse ano a gente vê que não vai ser uma ou outra se destacando, mas a gente vai ver a Argentina vindo acima, mas as outras vindo também num patamar muito forte, o que acaba ajudando aí na alavancagem operacional do resultado consolidado como um todo, né? E complementando a fala do Pablo, obrigado pela pergunta, Fernanda. Realmente a gente viu uma carteira. Lembra que a gente falava lá atrás, uma Austrália talvez com uma carteira um pouco menor em termos de volume versus 24, e o que a gente vê com os pedidos fechados nesse começo de ano, a gente praticamente está com a carteira fechada para o ano, então um bom volume para 2025, expectativa muito boa. Lembrar que a carteira na Austrália a gente fecha ela de forma antecipada, então já nos dá uma visibilidade boa para ano. A Argentina, como o Pablo bem falou, uma necessidade de renovação, é um mercado que vem com uma carteira, um volume de veículos represados por muitos anos. Talvez seja o mercado que tenha tido o maior represamento de volumes, e a gente tem visto bons pedidos surgindo, né? Vamos lembrar que aquele é o mercado que a gente vende os nossos double deckers, que são os produtos de maior valor agregado, e vários clientes estão fechando pedidos conosco aí nesse período. Então, também estamos com uma visibilidade boa de ano. No caso do México, a gente falou sobre isso, né? Um mercado que começa com uma sazonalidade parecida com o Brasil, mas a gente começa a ver também para segundo tri, mas principalmente segundo semestre, volume de rodoviários entrando, e alguns urbanos, algumas licitações que a gente está participando que também devem nos dar uma visão positiva. E a África do Sul, apesar de ser uma operação menor, é uma operação que tem gradualmente trazido mais volumes. Nós introduzimos um produto novo nesse mercado, aquele G8, que era a nova geração de rodoviários que não tínhamos ainda com a direção do lado direito, que é o modelo da África do Sul. Também, com a introdução desse produto, a gente enxerga que, além da venda de urbanos, que está positiva, mês a mês a gente tem mantido um volume bom de vendas, a gente enxerga que esse é um produto que também vai trazer um volume a maior para nós. Então, todas elas, algumas já com carteiras praticamente fechadas, outras com uma sinalização bem positiva de ano. E aí, complementando o que já foi dito, né, com todo o trabalho de reestruturação que foi feito fora, esses volumes crescentes, sem dúvidas, traduzem em bons resultados para a empresa. Super claro. Obrigada, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, André, Pablo, Eduardo. Só queria fazer um follow-up nas discussões de carteira que vocês têm aqui, principalmente no mercado doméstico. Se vocês puderem pontuar até que mês que está a visibilidade de vocês, até que mês que a Marco Polo está com a carteira aí com visibilidade já, para a gente seria bem útil. E aí um segundo ponto, a companhia teve ali uma pequena retração no market share no primeiro tri. Eu entendo que boa parte disso foi explicada pela parada ali em janeiro, até o dia 12 de janeiro, vis-à-vis o restante do setor, mas queria entender como que a gente deveria pensar nessa dinâmica de market share agora no segundo trimestre. Se a gente já deveria ver aqui observar um cenário normalizado, com a Marco Polo crescendo ali em linha com a indústria, talvez até ligeiramente acima, dado a retração que a gente viu no primeiro tri. Obrigado.
Gabriel, obrigado pelas perguntas. Em termos de carteira, Brasil, estamos olhando para final de agosto, tá? Temos praticamente a carteira e todos os segmentos fechadas até agosto, tá? Essa é a nossa visão atual. E claro, a gente ainda enxerga pela movimentação que a gente tem visto de passageiros, um mercado positivo em segundo trimestre, então com expectativas de crescentes trimestre a trimestre. O market share, sim, a gente bem explicou isso no release, a gente realmente parou mais do que os nossos concorrentes, então uma semana de volume, 1 ou 2 semanas produzidas a menor versus a concorrência, isso significa um share menor, mas sim, a gente olha um crescimento e uma recuperação gradual, principalmente no mercado de urbanos, que a gente tem alguns negócios sendo fechados, essa estabilização do nosso share tradicional que a Marco Polo tem nos mercados. Essa é a nossa visão. Então, uma carteira até agosto e uma visão de recuperação de share aí nos próximos meses de forma gradual. Ótimo, obrigado, André. A próxima pergunta vem do senhor Jonathan Coutras, do JP Morgan. Senhor Jonathan, seu microfone está liberado. Bom dia, André, Pablo, Eduardo, obrigado pelo espaço. Minha pergunta, de novo, né, sobre a política de dividendos, né? A companhia tem a política de distribuir 40%, 50% de payout, né? E dadas essas tendências positivas que a gente está vendo no cross da P&L, né? Volumes, margens, isso poderia ser revisitado, né? Não sei se vocês veem espaço para eventualmente subir para 70%, 60%. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Jonathan. Aqui é um ponto que a gente já vem trazendo, né, dentro das nossas conversas aí com investidores, né, que dentro das nossas políticas internas, hoje aprovadas junto ao Conselho, a gente tem aí como meta, a gente está distribuindo entre 40% e 50%. Então, no momento, é a política vigente e não tem aí perspectivas, pelo menos, de estar sendo ajustado para cima ou para baixo. Então, acho que esse é o nosso contexto atual. Não, perfeito, obrigado, Paulo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Pablo para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado pela participação de todos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos através dos nossos canais de relações com investidores. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.